né? Então a oficina aparece tentando não levar para frente isso, né? E aí é basicamente assim, a oficina primeiro é uma pergunta do oficineiro. Se ele não tem uma questão, né, seja a dor, por exemplo, seja a morte, seja um fenômeno químico ou qualquer coisa, se ele não tem uma questão, ele não está fazendo a oficina, né? E a oficina, então, é essa experimentação em educação do educador primeiro, do oficineiro, com uma questão dele. Respeitar, no caso, uma pergunta dele e ir atrás dela com força. Uhum. Né? Então, se ele não tiver essa questão, não acontece. Uhum. Então, essa experimentação é fundamental. O educador que não experimentou estudar, conhecer com vontade, ele não vai poder abrir espaço para um outro conhecer com vontade. Ele não vai ver o valor disso. Uhum. É como se a gente dissesse assim, bom, a escola democrática, ou isso que se chama escola democrática, também não alterou muito o modelão. Não, É isso? Não. Porque assim, a escola é democrática num sentido. No sentido de que qualquer extrato da sociedade, para qualquer extrato da sociedade, você oferece sequestro do corpo, confinamento e imobilização do corpo. Todos os estratos, do mais pobre ao mais rico, encontram na escola isso, como constante, né? Aí tem a variação, daí tem uns que chamam que tem uma educação melhor, pior, sei lá, né? Mas a constante em toda a instituição escolar é essa, né? Quer dizer que a máxima do Francisco de Campos, educação para o que der e vier, do fascista, não é? Serve também para a escola democrática? Serve para qualquer regime de governo. Qualquer regime de governo que promover as experimentações que a escola está oferecendo, né? Por exemplo, experimentar ficar parado, experimentar aquela forma de atenção, experimentar oferecer dados para avaliação, experimentar esperar o dia de receber o certificado, porque muitas vezes o curso todo que a gente faz é só esperando. Tá? Você espera, por exemplo, começa o dia, você espera que termine a aula. Terminou a aula, você espera que termine amanhã. Terminou amanhã, você espera que termine a semana, e espera que termine o mês, e espera que termine o ano, e espera que termine o curso, e fica uma grande espera por aqueles certificados que no final das contas dizem muito pouco da capacidade que o cara tem. Então, a educação diz é uma muito da complicação. posição de autoridade que ele virá desempenhar dentro da sociedade. Diz muito, porque alguém que tem um certificado, ele tem um campo de ação muito ampliado, muito grande, né? E, por exemplo, um educador hoje, né, por maior interesse que ele tenha nas suas crianças, por mais bem intencionado que ele seja, né, se ele sai de um curso de formação de educadores como a maioria dos cursos tem aí, ele é um fantoche. Ele é um repetidor de conteúdo, e a contribuição dele para uma coisa maior vai ser formar novos rebanhos, né? Um médico, por exemplo, que se aproxima de um paciente e faz o tratamento da doença nele, e primeiro encara o cara como doente, né? Encontra nele um sintoma, e esse sintoma é um sintoma que vai dizer do tratamento. A noção de sintoma, por exemplo, né, ela só serve para que a medicação seja uma constante para todos, né? Então, eu digo que você tem determinada doença, e para aquela doença eu tenho determinado tratamento, e o tratamento é bom para todos. Quando a gente sabe, a partir da química lá e das coisas que eu tenho observado, você sabe que o encontro entre cada pessoa e uma droga é único. Né? Por exemplo, tem pessoas que tomam café às 5 horas da tarde e não vão dormir a noite inteira. Tem pessoas que tomam 2 cafés expressos e caem dormindo, lindos, como um anjo. Né? Então, o encontro com cada substância é único, mas a impossibilidade de lidar com uma questão que não seja moral, por exemplo, lidar com a noção de drogas que não seja afetada totalmente pela moral, como a que a gente está lidando. Por exemplo, um curso de medicina não oferece para um médico a possibilidade de encarar as drogas desse jeito. Sim. Né? Então, mesmo porque ele vive de medicar drogas. Ele é o centro da produção dessa noção de drogas. Claro. De que uma droga trata sintoma.
E ela não é um encontro entre o cara e a própria droga, um encontro único. Então ele nunca vai estar interessado nisso. Então dá para ver como que um especialista ele começa a proliferar uma visão e a produzir uma sociedade inteira, né? É como olhar hoje em dia o pediatra, que também é um psiquiatra, né, que medicaliza a criança desde pequenininho para conter a sua hiperatividade, etc. E é muito louco a gente perceber, assim, por exemplo, que o educador é o que está imobilizando a criança. O médico é o que está tornando doente a pessoa, porque ele que vai falar em doença. A pessoa às vezes nem está falando. E a pessoa podia ter relações com outras substâncias, com outras coisas, e pensar que ela está sendo tratada como doença de outra maneira. Então, a formação hoje, ela está dando muita possibilidade disso, sabe? A gente pode pensar num advogado, a gente pode pensar num juiz, a gente pode pensar em tudo. A gente falou bastante de criança até agora, vamos falar um pouquinho de jovem. Não é? Os jovens acabam, depois de passar por tudo isso, chegando à universidade. Não é? Os anarquistas também tinham o hábito de falar de uma universidade livre. Não é? Tentou-se algumas experiências no Brasil, principalmente no início da década de 10 do século passado. Mas os anarquistas também sempre olharam com muita desconfiança para a universidade, ou para essa catedral de conhecimento da razão, né, impessoal e laica. Então, hoje em dia, o anarquismo está dentro da universidade. Né? A que se deve isso? Por exemplo, nós conversando aqui. Acho que nos anos 90, a partir dos anos 80, eu presenciei isso, né? Eu lembro do tempo em que era a Kombi, né? Que a gente dizia que todos os anarquistas do Brasil cabiam numa Kombi, né? E eu experimentei ver essa gente aumentando, de repente, no último encontro que a gente organizou em 2000, eram vários ônibus vindos do Brasil inteiro. Né? Até gente de avião. Gente de avião. Vinha de avião. De fora. De fora. Vinha gente de fora. Vinha de fora. Que era um encontro internacional e foi muito interessante nesse ponto. Assim, a gente vê como parecia que não tinha ninguém, daqui a pouco tem um Brasil inteiro interessado nisso. Né? Uma gentarada, o mundo inteiro, porque veio gente de tudo que é lugar. E eu acho que quem vive hoje e está inquieto com o que está acontecendo, vai encontrar na perspectiva, na perspectiva anarquista coisas muito importantes, né? Principalmente uma noção de liberdade, né? Que não é liberdade como conceito abstrato, mas é como estados de liberdade, sabe? Momentos em que eu sinto que eu estou fazendo uma passagem de uma capacidade que eu tinha de perceber, de ver o mundo, de me relacionar com as pessoas para outra, né? Então, a partir do momento que eu acho que começaram a ser organizados esses encontros na universidade, que o pessoal da universidade começou a ter interesse pelos anarquistas e pelo anarquismo, uma pesquisa hoje na universidade, para mim, ela só tem interesse se ela tiver efeito anarquizante, né? Ela não precisa se dizer anarquista, ela não precisa fazer nada. Claro. Mas ela tem que eliminar o maior problema da universidade hoje, que é o fato de quem é formado nela ser dono de campos de saber, né? E é o fato de quem é formado nela ser dono de procedimentos na sociedade. Saber dizer quem é doente, quem é são, quem tem problema, quem não tem, né? Dizer que determinada criança tem que ser medicada, né? Ela identificar determinado mal e oferecer para ela uma medicação e nunca perguntar para ela se ela está se sentindo bem ou não com aquilo que está acontecendo, né? Então, eu acho que o anarquismo entra com as pessoas que estão percebendo esse movimento da universidade, né? Entra também com as promoções que se fez, não foram poucas, né? As promoções que se fez a partir dos anos 80 dentro da universidade e que juntou muitos anarquistas, né? Coisa que os sindicatos não conseguiram nunca mais fazer, né? Coisa que a escola nunca fez mais, acabou, né? E que os próprios anarquistas nunca conseguiram mais se encontrar e promover alguma coisa. Eu acho que a universidade foi o campo em que algumas pessoas com interesse e com condições que a universidade oferece, né, puderam oferecer essa possibilidade de encontro. E uma vez que esses encontros se deram, a universidade ficou como
a sala de estar desses encontros, sabe? O lugar onde essas pessoas, de certa maneira, se sentem bem. Quando a gente se dá conta que a universidade, que é esse campo que tem esse rótulo, que assume esse lugar do pensar, quando a gente vê, ele na verdade é um lugar do protocolo e da organização de formas de pensar estandartizadas e organizadas de maneira muito autoritária. O Maio de 68, eu acho que permitiu manifestar uma insatisfação com tudo isso, e não só isso, mas também apresentar possibilidades, né? Apresentar um campo de ação, que a partir dali acho que foi muito bem explorado por algumas pessoas, né? E por outras pessoas foi totalmente capturado, né? E capitalizado. Você era um menino tímido que trabalhou na construção civil, não é? E hoje é um professor guerreiro, arrojado, destemido. O que é que aconteceu nesse meio? O que o anarquismo fez nesse meio? Nesses percursos todos eu tive várias experimentações, e boa parte delas foram experimentações assim que eram basicamente impedindo de eu aparecer, né, cortando a minha voz, e a grande maioria delas era de eu supondo que o outro iria pensar determinada coisa sobre mim, e eu mesmo fazendo o muro, construindo as paredes e eliminando a minha voz. Sim. Né? Então é muito complicado, você pode gastar a sua vida inteira nisso. Né? No Brasil contemporâneo você pode gastar a sua vida inteira se proibindo. Né? Mas determinados encontros ajudam a gente a abrir esse espaço. Né? E ter encontrado a Marioli, né,